Graça e paz, irmãos. É uma alegria imensa estar de volta, vê-los, estar aqui junto, né? Nós vamos falar o nosso tema hoje de manhã. Nós também, outrora, éramos assim. E nós vamos falar de um texto da carta de Paulo a Tito. Tito era um dos discípulos de Paulo, ele era responsável por uma igreja. Paulo escreve para ele, dando orientação de como é que Tito devia ensinar aos irmãos da igreja. Então, o que ele está falando, ele é para educar os irmãos. E no início da carta, ele fala que o objetivo dele, Paulo, ao escrever, era edificar a fé dos eleitos. Então, ele está falando para cristãos, para pessoas que conheciam o Senhor. E sempre quando há um ajuntamento de pessoas buscando o Senhor, o único que consegue discernir ou definir, ou saber, conhecer quem é e quem não é Deus. Isso não é uma prerrogativa humana. Nós aceitamos o que a pessoa professa, o que ela diz. Então, se ela diz, eu creio no Senhor, eu me rendi ao Senhor, eu preciso ir tratá-la com base nisso, a não ser que a vida dessa pessoa deixe claro que ela é hipócrita. Digamos, sabe como é que ela negocia, sabe como é que ela se comporta em casa, de modo reprovável, sabe como é que ela fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso são evidências que mostram que falam mais alto do que o que ela professa. Mas, se ela professa que sim, crê, então a princípio, ela é dos eleitos, né? Sempre nós temos que fazer esse exame diante do Senhor. A pessoa que é genuinamente convertida, ela constantemente está se avaliando diante de Deus, à luz da palavra. A gente tem aquela doce certeza que Deus concede de que a minha vida está certa com Deus, mas eu ainda ando com prudência, eu ando com cautela, eu não ando assim, está tudo bem, eu vou andar de qualquer forma, está tudo bem, eu já me acertei com Deus, então posso andar de qualquer forma. Não é assim. Se eu ando dessa forma, está tudo certo com Deus, eu posso andar de qualquer jeito, isso é a maior declaração de que não está tudo certo com Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, ele fala, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, e nós vamos acompanhar, no capítulo 2, Tito 2, ele fala ele dá orientação aos homens idosos, às mulheres idosas, às jovens recém-casadas, aos moços, aos rapazes, aos jovens, né? Ele dá orientação de como é que devem se comportar. E nós precisamos disso. Nós precisamos desse ensino, porque cada um de nós tem uma opinião sobre a vida, sobre a maneira de se comportar no trabalho, em casa, no relacionamento com outras pessoas, no namoro, no casamento, na educação de filhos. Cada um de nós tem ideia, isso ninguém precisa dizer que não. Mesmo quando a pessoa diz, eu não faço ideia, ela faz. Ela tem sim uma ideia. Cada um de nós tem uma ideia. E nós precisamos comparar isso com o que a Escritura diz. Devemos buscar o que a Escritura diz e ajustar os nossos caminhos aos da Escritura. Um homem idoso
Normalmente ele já tem suas ideias bastante formadas, bastante formatadas, né, e dificilmente abre mão daquilo. Essa é a dificuldade de uma pessoa mais idosa se converter. Por isso a bênção de se voltar para o Senhor quando se é jovem, quando a mente está mais aberta, o coração está mais aberto para receber coisas novas, né? Não quer dizer que Deus não opere num idoso, porque é o poder de Deus quem opera, né? Não é o nosso convencimento, não é a nossa capacidade de argumentar. Mas, então, Paulo está indo, no capítulo 2, ele fala para os velhos, para as senhoras de idade, para as recém-casadas, como se comportar em casa, para os moços, para os jovens. Aí ele chega no capítulo 3, os versículos 1 e 2, Paulo falando com Tito. Lembra aos da igreja, os eleitos, aos que se reúnem com a igreja, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Ele dá uma orientação específica e já nos pega de jeito, porque normalmente nós queremos governar. Lembra-lhes que se sujeitem ou que obedeçam aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, está reforçando isso, obedientes aos pais. Andem em obediência, com atitude de obediência. Estejam prontos para toda boa obra. Não difamem, ou não falem mal dos outros, isso é um pecado muito comum. Às vezes você não chega assim a falar aquelas coisas, mas você joga uma dúvida, né? É a obra típica de Satanás, né? É verdade que Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore do jardim? E Deus tinha dito exatamente o contrário. Ele disse: comam de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era um teste, era uma prova. Eles podiam comer de tudo, de todas as árvores, menos de uma. E ali eles tinham que dobrar-se diante de Deus. Por quê? Não tem resposta a por quê. Não é pela cabeça, é na confiança no Senhor. Eu não pergunto por quê ao Senhor que me ordena. Eu baixo a cabeça humildemente e sei que Ele é o Criador. Eu devo obedecer, sem perguntar. Há uns dias atrás eu postei uma figura de um oleiro moldando um vaso, né? E me veio a ideia de colocar junto ali o que Paulo fala: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala que nós somos um caco de barro. E Isaías fala isso também, mostrando que Deus é Deus, Deus é o soberano Senhor. E isso incomodou uma certa pessoa, e ela falou: mas então não posso questionar? E aí deu vários exemplos: olha tal coisa, acho que isso não é questionamento. Eu demorei uns dias, eu não sabia responder para a pessoa. Até que me ocorreu a ideia, eu coloquei lá, disse o nome da pessoa, fulano. Não fui eu que perguntei, eu só pus lá, eu só transcrevi a pergunta. Chega, né? Não sou eu que tenho essa autoridade. Eu também estou sujeito a isso. Quem sou eu para questionar a Deus? Né? Não é uma coisa assim. Então Deus fala sobre isso. Para ser obediente, ser pronto para toda obra. Verso 2: não difamem a ninguém, não tirem a fama, não falem mal de ninguém, nem sejam altercadores. O que é altercador? Talvez a sua versão tenha claro isso. Não sejam brigões, não fiquem discutindo. Isso, algumas pessoas acham que é
muito espiritual ficar discutindo, não é? Não sejam brigões. É a mesma ordem que não matarás. É tão grave quanto não adulterarás, não furtarás. É um mandamento. Não sejam brigões. Mas cordato é aquele que procura promover a paz. Em vez de cutucar e fazer mais, botar fogo na fogueira, botar lenha na fogueira, eu promovo a paz, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, não só cortesia entre os irmãos, mas para com todos os homens, especialmente com os de fora. Assim, quando eu estou expondo a minha fé, eu preciso expor com mansidão, com temor de Deus, não com violência. Né? Não é dessa forma que nós ganhamos. Agora nós chegamos ao nosso texto. Paulo, depois que ele fala, dá todas essas recomendações, ele como que tira uma fotografia da pastinha dele ali e mostra uma fotografia, um antes e um depois. Eu sempre acho engraçado quando o pessoal posta a fotografia do antes e depois. Às vezes é difícil ver que é a mesma pessoa, né? A pessoa perdeu talvez 40, 50 quilos, antes estava assim e agora está assim. Ou a pessoa estava com falta de cabelo, fez o implante, então o antes e o depois. Né? Paulo fala isso, olha, pois nós também outrora éramos assim. De que forma? Então, essa palavra pois, ela nos remete para antes, né? Para aquilo que ele acabou de falar. Então ele diz, olha, vocês tratem as pessoas de fora não com briga, não com violência, mas com compaixão, pois nós também éramos. E aí ele vai explicar como é que nós éramos, ele vai mostrar essa fotografia antiga. Então ele vai falar, nós também outrora éramos, né? E aí ele vai fazer a descrição. Agora, por que Paulo diz outrora? O que é outrora? É no passado, né? No outro tempo. Nós também éramos assim. E ele diz outrora porque ocorreu um fenômeno, uma mudança, um antes e um depois, é algo definido. Não foi uma coisa simples, é uma coisa muito grande. A diferença entre a morte e a vida é uma diferença violenta. O que o Gabriel leu, eu fiquei muito grato a Deus por ele ter lido Efésios 2. Ele fala, ele vos deu vida, estando vós mortos. A diferença entre morte e vida é a foto de alguém no caixão e agora a foto de alguém vivo. Né? Não é alguém vivo e depois do caixão. É o contrário. É alguém no caixão, morto, podre, como Lázaro já estava cheirando mal, e agora vivo. Nossa, olha a diferença. Isso significa uma mudança radical. É a diferença entre morte e a vida. Eu, quando trabalhava na livraria, eu achava muito interessante que algumas pessoas chegavam e diziam assim, olha, eu estou querendo um livro, que eu preciso dar um livro para alguém, mas eu queria um livro assim que não falasse tão radicalmente. Eu queria um livro assim mais leve. Às vezes é um engano que a gente tem, né? Eu não quero ofender a pessoa. Se eu falar, ela vai se ofender. Eu tenho que ir devagarinho falando. Continua assim, né? Você sempre vai tentando fazer uma coisa devagarinho. Vai falando para o morto assim, sabe? Não, Jesus fala,
Lázaro, vem para fora. É uma coisa radical, é notória, todo mundo vai ficar sabendo. Talvez se perca a amizade, possivelmente, né? O mundo nunca amou o cristão genuíno. O cristão que faz concessões, sim, mas o cristão genuíno, a pessoa levanta, vai embora, às vezes não fala mais com você, né? Possivelmente perde a amizade. Esse texto que o Gabriel leu, eu vou repetir. Os irmãos vão ver que eu vou repetir vários textos hoje de manhã. Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito maligno que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Íamos por nossa própria cabeça, conforme os nossos desejos. E éramos, por natureza, não precisamos fazer nada, éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: tais fostes alguns de vós. Aí no verso anterior, ele fala, nos versos anteriores, né? Ele fala, vós fostes adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Agora ele continua o versículo: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não foi porque eu decidi, eu fui lavado, eu fui justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Foi obra de Deus, foi obra de cima para baixo. Eu nem queria nada com Deus, eu queria seguir os meus pensamentos. Ele me pegou, ele não me perguntou, você quer? Não, ele me tornou disposto a recebê-lo, a acolhê-lo. Ele fez isso é obra do alto, obra soberana de Deus, graciosa. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é motivo de muita gratidão a Deus. Senhor, eu era assim, olha só, adúlteros, efeminados, sodomitas. Sodomita é o que chamamos hoje de homossexual, né? Seria o homossexual passivo. Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Faltou efeminados, né, que eu não falei, mas que é o homossexual também. Aleluia, graças a Deus. Nós éramos assim. Então, eu preciso tratar o outro com misericórdia. Quando eu vejo alguém com um determinado pecado, que coisa. Não, eu era assim. O Senhor Jesus não se encolhia diante do leproso, ele não se afastou com nojo daquele homem. Não era uma visão bonita. Era um homem que tinha lepra do topo da cabeça até a planta do pé. Eram feridas abertas, uma coisa nojenta aos olhos. Mas ele chegou, ele se prostrou diante do Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Ele não estava dando autorização ao Senhor Jesus. Primeiro, ele chamou Senhor, ele reconheceu quem Jesus é. A outra coisa, tu podes, a palavra ali é poder, é dunamis, é a mesma origem da palavra dinamite, que explode. Tu podes curar-me. Ele sabia que a vida dele estava na mão do Senhor Jesus. E Jesus não falou, tudo bem, fica para lá.
Ele se inclinou, ele tocou aquele homem, ele botou a mão naquela ferida. E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu. Imediatamente ele foi curado. Isso aconteceu, isso é um relato de uma história que aconteceu, mas isso também é uma parábola do que acontece espiritualmente. Quando o Senhor nos toca, quando Ele age na nossa vida, Ele nos purifica imediatamente. A pessoa que é recém-nascida espiritualmente, ela está tão pronta para ir para o céu, quanto a pessoa que já faz 50, 60 anos que renasceu. Então, o Senhor só não nos leva imediatamente, porque nós podemos trazer glória para Ele, para mostrar ao mundo e às potestades como Ele mantém um cristão, uma pessoa fiel a Ele neste mundo. Ele traz glória para o nome dEle. Quando eu aprendo a lidar com as tentações, eu aprendo a lidar com as provações, como o irmão Danilo falou domingo, quando isso traz glória para o Senhor, eu não tô sozinho, há outros irmãos que podem se espelhar. Puxa, se aquele irmão está perseverando, então, olha, tem razão, Deus é fiel. E eu posso ser uma testemunha neste mundo, eu devo orar por isso, falar, Senhor, faz de mim uma testemunha. Às vezes eu não sei falar, às vezes eu não sei o que dizer, mas não é preciso. Essa semana Deus falou muito comigo com uns pezinhos de ipê na Avenida Arthur Thomas. Eu passei, eu vi vários, assim, pezinhos pequenininhos, talvez a grossura de um dedo, o pezinho, né, mas dando flor. E Deus falou profundamente ao meu coração, você não precisa ser grande para exercer ou para cumprir aquilo para o que você foi chamado à existência. Não precisa ser grande, não precisa ser aquele estouro, aquela coisa. Não, no seu quietinho do dia a dia, no seu lugar onde você trabalha, nos relacionamentos que você tem, por simples que sejam, você, pela graça e misericórdia de Deus, você pode ser um testemunho, onde o nome dele seja glorificado. Jesus disse, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu não estou chamando atenção para mim, eu estou levando isso para o Senhor. E se alguém te elogiar, faz como aquela irmã que disse que quando ela recebia um buquê, aliás, quando alguém a elogiava, ela recebia aquilo como se fosse um buquê de rosas. Aí ela aspirava aquele suave cheiro e ela erguia para quem de direito, entregava para quem de direito. Você pode se alegrar quando alguém diz, puxa, meu irmão, você está sendo uma bênção para mim. Você pode se alegrar nisso, não é para deixar de se alegrar, mas atribui a glória a quem de direito. Então aprenda a fazer isso, nós podemos e devemos fazer isso. Isso faz parte do treinamento de Deus na nossa vida. Outro texto que fala sobre no que nós éramos, o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele diz, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. E antes ele tinha falado de prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Não eram coisas bonitas, eram morte, coisas que traziam náusea e que trazem náusea às narinas do Senhor. E agora também as nossas, porque o Senhor habita em nós. Mas isso significa que o cristão não tem mais dificuldades com essas coisas? Fica essa pergunta. Então, nós éramos assim, quando o apóstolo Paulo diz, nós éramos dessa forma. E a resposta é não. Não significa isso, que nós não temos mais dificuldade.
Enquanto estivermos aqui neste mundo, precisaremos nos despojar. Despojar é tirar, né? É limpar. Eu estou com uma roupa esfarrapada, é aquilo que o pai fez com o filho pródigo, né? Ele falou, tira essa roupa dele, põe uma roupa especial para ele, põe sandália no pé dele, né? Toma um banho e vamos para a festa, vamos para a comunhão com o Senhor, né? Nós precisamos nos despojar de toda impureza e maldade. E isso vai durar a vida toda, né? Nós não temos intervalo. Essa semana eu estava conversando com os irmãos e falando, a vida cristã, ela é assim, é uma ladeira. Ou você está subindo, ou você está descendo. Parado, você não fica. E subir a ladeira é tão íngreme que só Deus para nos fazer subir. Para descer, é só o Senhor nos desamparar um pouquinho. Muitas vezes para mostrar quem nós somos de fato. E ele faz isso, como ele fez com Ezequias, né? Ele desamparou Ezequias. Ezequias fez um show lá das coisas dele e tal. E depois, infelizmente, ele colheu as consequências. Eu tenho 3 textos que mostram isso, que nós devemos nos despojar. Tiago 1, 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. É resíduo, é como uma panela, né, que você está limpando, mas lá dentro fica um monte de coisa, então vai tirando isso. E o Espírito de Deus tira. E a palavra fala, há um equilíbrio. Não é só o Espírito de Deus e não sou só eu. Há um equilíbrio. O apóstolo Paulo diz, aqui o apóstolo Tiago, né? Despojando-vos. Eu sou o sujeito que vai se despojando, mas sempre com essa consciência, é o Espírito de Deus que está operando. Ele me abre os olhos e eu, pelo Espírito, mortifico os feitos da carne. Então, há um equilíbrio nisso. Há um erro muito grande, alguns ensinam que é só ficar passivo que o Espírito de Deus faz isso. Não, não é isso que as Escrituras ensinam. Outro texto, Colossenses 3:8, o apóstolo Paulo diz, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Linguagem obscena é linguagem suja, né? Linguagem inconveniente. Nós devemos nos despojar. E o apóstolo Pedro, ele diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Dolo é engano. O Senhor Jesus falou a respeito de Natanael, né? Eis um homem, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há engano, ele era sincero. Né? Então, esses são problemas que a gente enfrenta ainda. Eu não vivo mais nisso, isso não é mais o que me caracteriza, mas dolorosamente eu percebo que existem essas tendências dentro de mim. E eu devo me despojar toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Vocês estão vendo que repete bastante as coisas que são características, são problemas normais dos seres humanos e que quando o Senhor nos alcança, nós precisamos começar a parar com isso. Parar com maus costumes e começar com bons costumes. Há um tempo atrás, uma senhora, a minha podóloga, ela disse que a pessoa que está ajudando na vida cristã, ela disse que a podóloga precisava ler, né, ler mais. E ela disse, eu não tenho esse costume, nunca tive esse costume. E
a amiga dela, muito sabiamente, disse, olha, quando a gente se converte, tem costumes que a gente tem que abandonar e tem costumes que a gente precisa adquirir, tem que começar. E leitura é um desses costumes. E aquilo foi uma palavra muito boa para ela, mas para mim foi uma palavra tremenda. Porque é verdade, eu tenho o costume de ler, mas tem que cuidar com o que eu leio. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Eu era assim, mas preciso me despojar. Então, nesta vida, não chegaremos nunca na rodoviária, estamos sempre na estrada. Então, não se iluda. Você não vai chegar num ponto onde você vai dizer, nossa, vou descer com a minha mala. Quando for assim, pode ter certeza que é o dia que você vai prestar contas ao Senhor, né? Essa é a nossa rodoviária. Nós não, mas nesta vida, enquanto houver fôlego no nosso nariz, nós temos que lutar. E é um trabalho para a vida toda. Não tem férias, não tem descanso. Deus sempre alterna entre uma situação de uma provação, depois Ele dá um alívio. Mas quando Ele dá o alívio, fica atento, Ele já, logo vem outra situação, onde é dessa forma que nós somos estimulados a parar de depender de nós e a depender dEle. Né? Não é que o Senhor, Ele mesmo diz para o pai, o pai é para disciplinar o filho, mas não se exceder ao ponto de matá-lo. Se ele fala isso para os pais, ele como Danilo disse, ele é um bom pai, é o melhor pai. Então, ele não se excede conosco ao ponto de nos matar. Se eu estou gritando, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, não é porque Deus está pesando a mão demais, é porque eu não estou olhando para as coisas na perspectiva certa. Elias falou, Senhor, chega, pode me levar, eu não sou melhor que meus pais. Bom que ele chegou nesse ponto, né? Mas Deus tinha muita coisa ainda pela frente para ele, né? Não é, às vezes, uma oração insensata, que, graças a Deus, Ele não atende, né? Que senão, misericórdia. Quanta coisa nós já não teríamos recebido assim que depois nós não saberíamos o que fazer. Então, como éramos? Como é que nós éramos outrora? Então, nós vamos ver, em primeiro lugar, nós também outrora éramos nécios. A palavra nécio, ela não é muito usada. As traduções mais atuais, elas trazem outras palavras para substituir, mas a palavra nécio é uma palavra rica, é uma palavra muito apropriada. E ela significa uma pessoa sem entendimento, um tolo, um estúpido, sem condições de perceber as coisas de Deus. Não é uma pessoa que não é inteligente. Não é. Não quer dizer que não sabe fazer a continha de 1 mais 1, 2 mais 2, não sabe dirigir, não é isso, não tem nada a ver. É espiritualmente uma pessoa sem entendimento, uma pessoa tola, uma pessoa estúpida, especialmente uma pessoa que não tem condições de perceber as coisas de Deus. Que nós todos nascemos dessa forma, cegos, espiritualmente, nós enxergamos as coisas, tem gente que tem olho de águia, enxerga uma agulha a 1 quilômetro de distância, mas espiritualmente não enxerga o que está na frente do nariz, né? Não se enxerga, todos nós somos assim. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ora, o homem natural é o que não foi regenerado. É um homem em sua situação natural, do jeito que nasce. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aí, é uma coisa, quando alguém fala, eu não aceito isso, eu não aceito. É bom que essa pessoa
se examine. Eu não estou, nós aqui, assim, eu espero que eu esteja falando para você, que eu não esteja falando por tabela para você, para alguém que você está pensando. Eu estou falando para mim. Estou sendo um porta-voz da palavra de Deus, mas é para mim que eu estou falando, e eu espero que você esteja ouvindo para você. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas lhe são loucura, e não pode entendê-las. É impossível, ele não consegue, porque elas se discernem espiritualmente. Então, são loucura para a pessoa. Por quê? Ela está de cabeça para baixo. Então, claro que o que ela enxergar está de cabeça para baixo. As coisas espirituais. Esse mundo, ele está totalmente corrompido. O pecado, ele corrompeu a mente humana de tal forma que aquilo que o ser humano não enxerga a glória de Deus nas coisas que foram criadas. Ele tem que dizer que isso tudo é evolução, porque, olha, eu estava dando uma olhadinha eu nunca li o livro A Origem das Espécies, do Darwin, nem sei se vou ler, mas estava olhando a propaganda, mas aquela ideia, será que não podia estar falando de um Deus que deu oportunidade para as coisas se desenvolverem? Darwin não era um homem tolo, ele era um homem inteligente. E há muitos homens inteligentes que não têm uma compreensão das coisas de Deus. Leem lá que Deus disse, haja luz e houve luz. Não queira me convencer com isso. É ensinado em vários seminários de renome, é ensinado que Gênesis de 1 a 11 é mito. E se você fala que é mito, que não é coisa, não é palavra de Deus, Gênesis de 1 a 11, você tirou a estrutura toda. O casamento se vai, a criação se vai, a tentação, o pecado se vai, está tudo ali. Uma vez uma menina, a Divina e eu estávamos conversando com ela, é sobrinha de uma amiga nossa, e ela estava toda animada, falando, nossa, ela estava começando a namorar com um seminarista, ela estava toda animada e falou, pois é, ele me falou que Gênesis 1 a 11 é mito, que não sei o quê. E eu falei para ela, eu sei quem pensa assim também, eu conheço. Ela falou, é? Eu falei, Satanás. Ela levou um susto, e eu espero que Deus use esse susto para acordá-la. E esse seminário, quando o Danilo estava pregando domingo à noite, sobre a mão de Deus que pesa sobre o povo de Deus, ou aqueles que se dizem povo de Deus, fechou um seminário importante aqui em Londrina, se vocês lembram, o Godói Sobrinho. Alguns seminaristas de lá, eles iam na livraria, que nós gerenciamos por vários anos, eles iam, mas era uma zombaria, era uma futilidade. Eram seminaristas, futuros pastores que iriam apacentar almas, apacentar. Deus tenha piedade deles, eu não sei onde eles estão, mas se não se converteram, não estão em bom lugar. E misericórdia daqueles que ouvem a palavra de alguém que não crê na palavra e não depende profundamente do Espírito de Deus, que leva de qualquer forma. Muitas vezes, fazer seminário ou estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, não significa nada. É o homem natural ainda, tendo um prazer. Eu gosto de estudar a Bíblia, eu estou falando por experiência própria. Eu conheço a Bíblia, tenho prazer em estudar a Bíblia,
mas homem natural, não regenerado, nunca provou o poder de Deus, nunca se viu como pecador miserável que precisa da graça de Deus, igual aquele homem que chegou para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E quando isso acontece, a mudança é grande, é da morte para a vida. Mas assim nós éramos, nécios. Em Atos 26, o apóstolo Paulo, dizendo Paulo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? Louco é alguém que não está mentalmente são. Ele falou isso. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Olha a maneira cordata com que ele respondeu, né? Não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo tinha bom senso. Por quê? Porque Deus o tinha trazido ao bom senso. Ele tinha sido louco, tinha sido nécio, um fariseu rigoroso, mas era nécio. Deus o converteu. Lucas 8, aquela história do endemoniado gadareno. O endemoniado, ele estava totalmente fora de si. Ele não sabia o que fazia. Ele andava pelado no meio dos túmulos, e ele se cortava, ele uivava e gritava dia e noite. Ele se cortava com o impulso de Satanás, dos demônios dentro dele, era que ele se suicidasse. Não era à toa que ele estava ali, o intuito era matá-lo. Mas o Senhor Jesus, ele vem especialmente para libertar esse homem. Graça, bondade do Senhor Jesus. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus para realizar boas obras, e essa foi uma das boas obras. O Senhor Jesus o libertou. E aí no verso 35, nós lemos: de fato, o pessoal da cidade, depois que os demônios entraram, os porcos se afogaram no lago, de fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Que coisa linda, né? Jesus foi ali para libertá-lo. E ele foi o único, porque o pessoal da vila, quando eles vieram lá, eles ficaram com tanto medo e pediram para Jesus: vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E Jesus foi, ele não insistiu, ele já tinha feito o que viera ali para fazer, libertar aquele homem. Aquele homem orou para Deus libertá-lo? Não. Aquele homem tinha consciência do que estava fazendo? Não, ele não tinha mais consciência de vergonha. Ele não tinha mais consciência de absolutamente nada. Ele gritava, ele uivava, ele dia e noite, sem paz, sem tranquilidade. E machucado. Mas Jesus não deixou que ele se suicidasse. Jesus não deixou que ele continuasse ali. Jesus o trouxe ao perfeito juízo. Os discípulos lhe deram roupa, estava vestido, assentado aos pés de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o Jesus. E depois tem o exemplo do louco, de Lucas 12, que não fez provisão para a eternidade. Um homem que via só as coisas deste mundo. Ele juntou e falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar esses celeiros que eu tenho, porque a safra esse ano está boa. Então eu vou derrubar isso aqui, vou construir outros maiores, vou encher isso aqui e vou tirar férias e vou ficar uma boa. E Deus fala com ele: louco,
esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Não vai levar nada junto. Você não está se preparando. E Jesus disse, assim é todo aquele que é rico, que não é rico para com Deus, é rico para essas coisas aqui, que nós às vezes invejamos. Danilo, desculpa repetir a sua pregação de domingo. Nós olhamos para o outro, tem as coisas, e achamos que, nossa, como seria bom. Em segundo lugar, nós também outrora éramos desobedientes, ou seja, não submissos, obstinados, não éramos submissos a Deus, e por consequência, isso traz consequências sérias. Não sou submisso aos meus pais, eu não sou submisso às autoridades, a esposa não é submissa ao marido, o marido não anda como deveria andar em casa, não se submete à palavra. Esse é o problema fundamental do homem. Aí reside o problema mais sério. Às vezes, a pessoa começa a participar de uma comunidade, de um grupo, e ela para de fumar, para de beber, para de se prostituir, assim, aparentemente fica tudo bem. Mas isso é muito parecido com um fora da lei que vai para a cadeia. Ele não deixa de ser fora da lei, ele só não pode mais agir como fora da lei. Ali ele tem que andar na linha. Mas interiormente ele ainda é fora da lei. Ele não houve uma mudança. Mudança exterior, todos nós precisamos vigiar isso, todos nós temos a ilusão, não, eu já não faço mais tanta coisa quanto eu fazia antes. O problema é a nossa desobediência para com Deus, essa desobediência interior. João 3,36 trata disso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É a rebelião contra Deus que é fundamental. Romanos 8, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que é o pendor da carne? É a inclinação. Eu nasci torto, né? Eu sempre vou para o meu lado, para aquilo que me satisfaz. Aparentemente, externamente, eu posso, assim, por conveniência social, o que os outros vão dizer, né, se eu fizer tal e tal coisa. Eu me guio, isso é uma característica do hipócrita, ele se guia por aquilo que os outros vão dizer. Ele pensa o que os outros vão pensar e aí ele age de acordo para se ajustar. Não é uma coisa assim, o que Deus pensa de mim. Por isso é uma das coisas fundamentais da Escritura, é saber que Deus conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Uma das coisas que mais me ajudou nessa questão de acessar sites inconvenientes ou ler coisas inconvenientes foi essa percepção. Deus tudo vê. Se eu quero uma coisa séria com Deus, eu não tenho como deixar isso de fora. Isso é como que eu sou colocado na parede e ali eu estou encurralado. Ele me vê. Ele vê todas as coisas. E não é só ver por fora, como nós vemos, mas ele vê as intenções. Antes mesmo que eu profira a palavra, ele já sabe o que eu tenho na mente. Aí está a coisa
fundamental, o problema com rebelião. Isaías 48, os versículos 4 e 8, porque é Deus falando, porque eu sabia que eras obstinado. Quer dizer, ninguém me tira desse caminho. A pessoa pode até me atrapalhar, mas quando ela não percebe, eu estou lá de novo. E a tua cerviz é isso aqui, ó, essa parte aqui, a nuca. Tua cerviz é um tendão de ferro, já imaginou? Você com um pedaço de ferro aqui, fisicamente ficaria bem incômodo, né? Espiritualmente nós estamos tão acostumados que não percebemos, mas é isso que nós fazemos. A cabeça dura, eu não quero me dobrar diante de Deus. E tens a testa de bronze, não entra nada aqui. O que está dentro é meu, né? E aqui não entra nada de Deus. Eu tenho a testa de bronze. A figura é muito interessante. E o verso 8 diz que Deus diz assim, porque eu sabia que era chamado de transgressor desde o ventre materno. Nós nascemos assim. Ninguém nos fez assim. Não é a culpa do papai, não é a culpa da mamãe, não é a culpa do vizinho, do meu irmão, não é a culpa do vovô, não é a culpa das autoridades. Não, eu já nasci assim. Que Deus mostre isso para cada um de nós, né? Que Deus abra os nossos olhos. Em terceiro lugar, nós também, outrora, éramos desgarrados, ou seja, enganados, mentalmente confusos e errados. Não inteligentes. Tem nada a ver com inteligência natural, que Deus concede a uns muito, outros menos e outros nenhum. Ele faz nascer sem inteligência. Isso é obra de Deus também, mas não tem nada a ver com essa capacidade humana. Em Isaías 53, verso 6, nós temos que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. É um texto rico, nós estamos assim, pensando um texto das Escrituras, é bom ler o contexto, né? Mas essa figura do antes e do depois, a figura de morte e da figura de vida. Se eu percebo que esse tipo de problema ainda continua na minha vida, se isso é uma constante, eu preciso, por amor da minha alma, me pôr diante de Deus e me examinar enquanto eu tenho tempo. Vai chegar um tempo em que eu não vou ter tempo. Vai chegar uma hora em que Deus vai me chamar e eu não vou ter tempo de acertar. Então eu preciso ter certeza agora, mesmo que você tenha essa certeza no seu coração, de que você é filho, é filha de Deus, examine-se. Isso é um processo, né, onde Deus vai trabalhando. Que o Senhor nos conceda a graça de fazermos isso.